Olá! Neste vídeo nós vamos conversar sobre os chamados empregados hipersuficientes, uma das alterações mais interessantes e também um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista. E antes de nós começarmos, eu preciso dizer que o vídeo da semana passada, que tratou a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, falando dos artigos 611-A e 611-B da CLT, e o vídeo de quinta-feira desta semana, que abordou o assunto da arbitragem, são fundamentais para você compreender o assunto desse vídeo aqui. Então, como nós vimos no vídeo do sábado passado, no nosso último vídeo sobre a reforma trabalhista, historicamente, o direito do trabalho assumiu a ideia de que o empregado só estaria em pé de igualdade para negociar com o patrão se ele fizesse isso de forma coletiva, quer dizer, representado pelo sindicato. E é aí que nós temos então a ideia de autonomia privada coletiva. E essa ideia de autonomia privada coletiva é o que está por trás da negociação coletiva como fonte formal do direito do trabalho. Como consequência dessas ideias, nós temos o seguinte: o empregado individualmente não poderia negociar condições de trabalho que fossem menos benéficas do que aquelas previstas na legislação. E a outra coisa é que o contrato de trabalho, ao longo da sua execução, ao longo do tempo, não poderia ser alterado de forma prejudicial ao empregado. Mas a reforma trabalhista alterou isso parcialmente. Ela partiu da ideia de que existem empregados e nem todos estão debaixo das mesmas condições. Então, dois exemplos só para você entender a lógica por trás dessa alteração. Uma coisa, por exemplo, é o empregado que trabalha no chão de fábrica. Outra coisa, por exemplo, é o empregado que é executivo de uma grande corporação. É óbvio que a situação, as condições de trabalho, a remuneração desses empregados é bastante diferente. Então, o primeiro tipo de empregado, do qual nós tomamos o empregado do chão de fábrica como exemplo, seria o empregado hipossuficiente. Quer dizer que ele não tem condições de cuidar de si mesmo, de se proteger, e ele precisaria, segundo o direito do trabalho, da proteção do Estado. Então ele não pode negociar individualmente condições de trabalho que sejam menos benéficas do que aquelas previstas na lei. Para que essa pessoa, para que esse tipo de empregado possa negociar condições de trabalho de forma a reduzir a previsão da lei, aquela proteção minimamente prevista na lei, ele precisa estar representado pelo sindicato. Foi isso que nós vimos na semana passada, quando tratamos da prevalência do negociado sobre o legislado. O segundo tipo de empregado, do qual nós tomamos o executivo como exemplo, esse seria diferente. Pelas peculiaridades dele, da sua formação, da sua remuneração, etc., ele teria sim condições de negociar individualmente as suas condições de trabalho com o patrão. Tá, tudo bem, mas como diferenciar uma situação da outra? Qual é a linha divisória? Como que você deixa, para um lado, os hipossuficientes e para o outro lado, os hipersuficientes? A CLT estabeleceu parâmetros objetivos. Então, num primeiro momento, para saber o que é um empregado hipersuficiente, você precisa encontrar dois critérios. O primeiro é o empregado ter diploma de nível superior. Então, ele tem que ter curso superior. O segundo é que o empregado tem que receber 2 vezes o teto dos benefícios do INSS. Isso, em 2017, equivale a R$ 11.158,12. Então, se esses dois requisitos estiverem presentes, você pode considerar esse empregado um empregado hipersuficiente. Isso é o que você encontra no artigo 444, parágrafo único da CLT. Qual é a lógica, então? A lógica é que o sujeito que tem curso superior e que ganha 2 vezes o teto dos benefícios do INSS, ele tem condições sim de negociar livremente e de forma individual as suas condições de trabalho. Ou seja, ele tem condição de negociar a respeito daqueles direitos que estão previstos no artigo 611-A da CLT e também a respeito de outros direitos, porque aquela lista do artigo 611-A, como nós vimos na semana passada, é exemplificativa. De novo, deixa eu reforçar.
o vídeo da semana passada com essa lógica do que pode ser negociado e do que não pode ser negociado lá em âmbito coletivo, agora aqui em âmbito individual, é fundamental para a gente compreender toda essa matéria, todo o conteúdo do vídeo de hoje. Então, aquilo que pode ser negociado pelos sindicatos no âmbito coletivo pode ser negociado no âmbito individual, individualmente, pelo empregado hipersuficiente. E, de novo, aqui o importante é nós sabermos os limites dessa negociação. E os limites dessa negociação, para o empregado hipersuficiente também, estão previstos no artigo 611b da CLT, que, como nós já vimos, reproduz basicamente o conteúdo do artigo 7º da Constituição. E o segundo ponto importante, a segunda alteração importante que diz respeito aos chamados empregados hipersuficientes é relativa à arbitragem. No vídeo de quinta-feira desta semana, nós vimos que a arbitragem ela somente é possível quando nós estivermos falando de direitos patrimoniais disponíveis. Partindo de uma lógica de que todos os empregados eram hipossuficientes, e de novo, colocando em pé de igualdade o empregado do chão de fábrica com o executivo, o direito do trabalho não admitiu, historicamente, a arbitragem para a solução de conflitos individuais, conflitos entre o empregado individualmente e o empregador. Ao contrário, o direito do trabalho e a justiça do trabalho somente admitiram, historicamente, a arbitragem para a solução de conflitos coletivos, quer dizer, aqueles que envolviam o sindicato e o empregador ou o sindicato dos empregadores. Bom, a lógica por trás disso era que todos os direitos previstos na legislação trabalhista seriam indisponíveis. Mas agora, pelo menos para os empregados hipersuficientes, a ideia é que eles podem abrir mão dos seus direitos. Os direitos de um empregado hipersuficiente, ainda que estejam previstos na CLT, claro, ressalvado aquele mínimo com base constitucional, mas os direitos do empregado hipersuficiente são disponíveis. Se os direitos dele são disponíveis, ele pode, então, submeter a solução dos seus conflitos à arbitragem. É isso que você vai encontrar no artigo 507-A da CLT. A única observação é que o artigo 507-A não fala em diploma de curso superior. Ele apenas fala do dobro do teto do INSS. Então tem uma leve diferença entre o artigo 507-A e o artigo 444, parágrafo único da CLT. Então, resumindo, empregados hipersuficientes podem abrir mão dos seus direitos. Como que você encontra um empregado hipersuficiente? Diploma de nível superior e dobro do teto do INSS como salário, como remuneração. Bom, ele pode abrir mão dos seus direitos, então, artigo 444, parágrafo único da CLT, e com a ressalva de que o artigo 507-A não fala em diploma de nível superior, mas ele pode também submeter a solução dos seus conflitos à arbitragem. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e deixe um comentário. E se você quiser continuar estudando a reforma trabalhista assim, de forma isenta, imparcial, objetiva, sem juridiquês e sem ideologia, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações e se manter sempre atualizado. E até a próxima!